irá abordar o tema As reformas de que o Brasil precisa. O professor Luiz Edson Fachin possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Paraná, mestrado e doutorado em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pós-doutorado no Canadá, pesquisador convidado do Instituto Max Planck de Hamburgo, professor visitante do King's College de London, é professor titular de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná e advogado. Passo, neste momento, a palavra, então, para o nosso conferencista, professor Luiz Edson Fachin. Senhoras e senhores, caros amigos advogados, ao cumprimentá-los nesse momento, quero associar-me também à emoção e à razão da homenagem prestada ao nosso mestre, professor Alfredo de Assis Gonçalves Neto, e, desde logo, parabenizar a Ordem dos Advogados do Brasil da Seccional do Paraná, pela iniciativa de promover esta conferência que abre as portas para uma discussão efetivamente importante. Para dar conta da minha tarefa, trago-lhes uma reflexão e permito-me dizer desde logo, não serei breve. O tema diz respeito às reformas de que o Brasil precisa. Esse desafio lançado pelo generoso convite do presidente Juliano Breda, em nome de quem saúdo todos os presentes, os ilustres colegas que aqui compõem esta mesa, faz-me cumprir uma elevada missão na abertura da 5ª Conferência Estadual da Seccional Paranaense da Ordem dos Advogados do Brasil. Na execução deste mandato, dirijo-me àqueles que chamam para si a responsabilidade de expressar e de fazer as reformas de que o Brasil precisa. Dirijo-me àqueles que não desmereceram a vocação para sonhar e a têmpera para laborar. Saúdo, assim, mentes e almas que carregam em si a esperança para o benefício da vida. E, ao fazê-lo, impõe-se resistir à retórica de efeito ocasional, bem como mitigar miradas pessoais que não se coadunam com o sentido plural e o alcance maior das reformas de que o Brasil precisa. Permitam uma elucidação preambular sobre o orador. Não é ele integrante do campo da política, nem milita bandeiras partidárias. É um professor que há 3 décadas se pauta pela vocação do diálogo comprometido com o seu tempo. Um advogado movido pela paixão que o direito tem naquilo que se fundamenta na liberdade. Um membro da comunidade acadêmica que, sob o sereno da vida forense, julga essencial o esmero da técnica jurídica escorreita, a qual, contudo, somente se legitima na exata medida da contraprova da realidade. Por isso, precisamente nesse viés, aporta ideias e reflexões que conectam o mundo do direito ao direito e ao avesso do mundo em que vivemos. Abrem-se, pois, as portas deste conclave, e em nosso ver, para tonificar, em primeiro lugar, a democracia plena como desafio socioeconômico. Em segundo lugar, a ética social como imperativo de cidadania. E, em terceiro lugar, a responsabilidade institucional e pessoal como fio condutor de funções, empreendimentos, iniciativas e comportamentos. Estado socioeconômico de direito democrático, relações sociais éticas, e pessoas e instituições responsáveis se alçam no esteio que dá sustento a essa reflexão propositiva. É imprescindível dar início pela acepção das reformas como conjunto de diretrizes, programas e projetos
cuja razão de ser é a sua respectiva concretização. E por isso o mesmo vocábulo reforma. Aqui não há de ser melhora de verniz, epidérmica, transitória. O verbo reformar significa nisto sintonizar o Estado com os reclamos da sociedade e não ao contrário. Corresponde a dar vez e voz àqueles que trabalham na construção de um país que não compactua com o arbítrio, com a falta de liberdade, com a censura, com a deslealdade ou com a corrupção. Mais que isso, reformar é opor-se à metafísica reformista de plantão, que é abstrata, conceitual, vazia nos seus efeitos concretos e age por hemorragia legislativa. Reformar aqui, numa expressão, é pensar como ação integrante do fazer. Não é imprimir aparência de novas formas ao conteúdo encapsulado pelo Brasil do pretérito. É sim substantivar as transformações que sejam aptas a veicular as essenciais aspirações legítimas de todos e de cada um. A tanto se chegará, vencendo o conjunto de freios inibitórios que ainda aprisionam o nosso presente e o passado, bem como debelando a ausência de plena confiança nas nossas potencialidades realizadoras. Para tratar das reformas nesse través, introdutoriamente elenco 3 constatações. A primeira diz respeito às virtudes eclipsadas do Brasil. Não há, em meu ver, obstáculos intransponíveis que tornem possível vencer os males que afligem nosso país. E é fato. No plano político, é inegável a transição para a democracia e para os ganhos do constitucionalismo democrático. No plano econômico, indicadores revelam avanços e possibilidades de melhora. Para combater os efeitos perversos do mito paralisante segundo o qual o Brasil giraria no mesmo lugar em torno do próprio eixo do ocaso, temos, pois, alente potencialidade. Mas não basta. E aí a segunda constatação, que decorre das nossas adversidades ofuscadas, das nossas carências na distribuição de oportunidade, escolhas e de renda, nas discriminações que temos em função de raça e gênero, nas dificuldades do acesso aos recursos da tecnologia, no clientelismo que perdura, na exclusão social, nas desigualdades regionais e nas agressões à natureza. A esse Brasil impende olhar-se no espelho da história. E por isso a terceira constatação como premissa também é franca. Tais privações, sem embargo, em nosso ver, podem ser arrostadas e sobrepujadas. O Brasil precisa, para tanto, realizar o que Celso Furtado denominou de provas cruciais. Quais sejam? A democracia tornar-se participativa, a sociedade chamar para si a responsabilidade protagonista do próprio caminho e todas as instâncias da federação, especialmente nos serviços básicos, volver ações para um mundo melhor, com porvir humano e decente. Diversamente, porém, do que o notável economista escreveu na sua obra sobre a construção interrompida do Brasil, nem tudo, em nosso ver, aponta para a inviabilização do país como projeto nacional. Ao contrário, excetuados os ressentidos do tempo presente, os nihilistas de todos os quadros, para os quais a crítica do saudoso economista se amoldava, o Brasil tem mesmo caminho e solução, a começar pela superação do grande mal, que é a descrença na capacidade transformadora do país. Arrostar esse mito é o mais elementar dos principais desafios. E aí nasce e se desenvolve o papel essencial à liberdade de expressão, devendo inexistir qualquer censura à imprensa, trate ou não com os caudatários do poder público ou privado. Cumpre estarmos atentos para repudiar qualquer tipo ou forma de censura ou limitação à liberdade, pois o direito à informação é um direito fundamental e compõe o núcleo formativo da cidadania.
Não há democracia verdadeira sem integral liberdade de pensamento e de expressão. Nesse contexto, imprensa livre é o combustível do diálogo construtivo. E na esteira dessas três constatações e desse fluxo, descortinam-se as reformas de que o Brasil precisa. Principie-se pelos reptos políticos do sistema eleitoral e dos partidos. Na porta de entrada está a defesa da democracia, da Constituição e de seu programa constitucional contra soluções apressadas e modistas. Nela, espaço não há para a produção legislativa por meio de espasmos que banalizam o ordenamento jurídico. A cada crise, um novo código. Ao lado também dos movimentos sociais e populares, a democracia brasileira reclama partidos políticos que tenham rosto, alma e corpo partidário. Uma cidadania saudável na democracia representativa não se faz sem programas de governo vinculantes, cujo descumprimento deve permitir o imediato impedimento do governante, bem como não se faz sem a possibilidade de revogação popular do mandato legislativo a parlamentar infiel ao programa do partido por meio do qual galgou a sua eleição. Este deve ser um exemplo para o sentido e o alcance da reforma que principia na sociedade e alcança o próprio Estado sob as vestes do que já se chamou de ética da responsabilidade. Atente-se para este momento político singular, pois há novos sujeitos políticos que estão se constituindo, e isto para além das usuais correlações de força. É por isso mesmo que a opção reducionista entre Constituição e barbárie não dá conta de todas as pontes que impedem ser construídas pela própria sociedade, especialmente, mas não exclusivamente, no exercício do voto. Uma sociedade altiva e ativa, firme, mas sem violência, ciente da cidadania que rompe o marasmo das soluções indolentes, reclama, além da liberdade de pensamento e de expressão, a liberdade substancial, uma vida digna de ser vivida para todos e em toda a sua plenitude. É nesse espaço simbólico que tal premissa se move por racionalidades que são pressupostos de todas as reformas do Estado, incluindo a reforma fiscal e a reforma agrária. A condição prévia é uma reforma política substancial, cuja mudança não passa apenas por novo modelo de financiamento de campanhas, evitando descaminhos do financiamento eleitoral e os custos astronômicos das campanhas. Nem se esgota no remodelamento da eleição na configuração distrital mista. Sopesar tais propostas, cumpre com o objetivo maior, o de recolocar em cena o povo brasileiro, que deve ser titular de sua própria história e não pode nem deve abdicar do seu protagonismo. Aqui é preciso avançar para temperar na democracia material, tanto a democracia deliberativa quanto a democracia representativa. A separação entre sociedade civil e classe política é maléfica para o povo brasileiro e para as nossas instituições. Não é possível ver com indiferença a própria insensibilidade com a política, quando não o desprezo pela atuação respectiva. O nojo político oscila entre a saturação e o vazio. Eis que a velha política morreu e a nova ainda não nasceu. Não há, todavia, democracia sem partidos políticos e políticos, embora, como se sabe, há muitos políticos sem democracia. A representação política não pode se reduzir, portanto, à política da representação. Há virtudes, dissonâncias e questões em aberto sobre todas as propostas já apresentadas para a reforma política, mas há um consenso quanto à necessidade de transformação no sistema eleitoral e no sistema partidário. É imperioso, todavia, fazer um procedimento autêntico e genuíno, gerador de confiança ao povo em seus resultados. E, para isso, esta reforma deve receber um choque de republicanismo. Sem fidelidade partidária, sem respeito aos programas de partido, com excessiva pulverização de agremiações, não há reforma que se mantenha em pé.
Há tanto, cabe por isto mesmo cultivar uma racionalidade emancipatória no âmbito da própria sociedade. O Brasil não é a crônica de uma morte anunciada, nem também é o resultado de um triunfalismo inconsequente. Houve e haverá ruínas, temos e teremos tempestades intermitentes, como, aliás, descreveu Walter Benjamin na eloquente descrição da pintura Ângelos Novos, na tradução de Rouanet. Disse Walter Benjamin: existe um quadro intitulado Ângelos Novos. Nele está representado um anjo que parece estar a ponto de afastar-se de algo que crava o seu olhar. Seus olhos estão arregalados, sua boca está aberta e suas asas estão estiradas. O anjo da história tem de parecer assim. Ele tem o seu rosto voltado para o passado, onde uma cadeia de eventos aparece diante de nós. Ele enxerga uma catástrofe que sem cessar amontoa escombros sobre escombros e os arremessa sobre a seus pés. Ele bem que gostaria de demorar-se, de despertar os mortos e juntar os destroços. Mas do paraíso sopra uma tempestade que se emaranhou em suas asas, e é tão forte que o anjo não pode mais fechá-las. Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, para o qual ele dá as costas, enquanto o amontoado de escombros diante dele cresce até o céu. E conclui Walter Benjamin: o que nós chamamos de progresso é essa tempestade. Dizemos nós, para encontrar a vida em todas as pedras do caminho e extrair golpe a golpe a seiva e os bons frutos, cumpre no meio das tempestades desbaratar o embuste falacioso das palavras, dos discursos revestidos de promessas incumpridas ou os arroubos voluntaristas de ocasião. É preciso, antes de tudo, antes de falarmos em reforma, extirpar da vida social e política os conchavos, os encontros escusos, as vantagens subterrâneas. E, de outro lado, não guilhotinar o diálogo com a violência, seja real ou simbólica, e ter como ponto de partida a visibilidade das diferenças que são essenciais para distinguir desigualdade e diversidade, e também para respeitar o dissenso que numa sociedade plural não pode ser dissimulado. Todavia, mesmo assim tudo feito, parece-nos insuficiente no plano das reformas apenas a renovação do panorama político. A agenda do Brasil reclama mais democracia para o desenvolvimento social, bem como para o desenvolvimento econômico, sinônimo de geração de riquezas para todos. País realmente desenvolvido é aquele integrado pela expansão das liberdades substantivas das pessoas, escreveu Amartya Sen. Refiro-me, então, ao Estado socioeconômico de direito democrático, a base também de um renovado constitucionalismo brasileiro que se coloca à disposição da dignidade e dos seres humanos naquilo que eles têm de melhor. E, como disse Paulo Bonavides, no estabelecimento de parâmetros para a organização social e a conduta humana em bases democráticas, entendida a democracia, segundo Bonavides, por direito, por princípio de justiça, por atributo do gênero humano, por dimensão superior da liberdade, como semblante de que se reveste a dignidade da pessoa humana. É verdade, mas não há Constituição que permaneça rígida, sem instrumentos e recursos humanos e técnicos aptos a realizar os pressupostos e alcançar o seu objetivo. Para isso, o planejamento estratégico, com a descentralização de poder e competência, é condição desse jaez, a fim de fazer frutificar, no tempo certo, projetos e metas. Cumpre, pois, semear, pois, como se sabe da lição canônica, spes messe in semina est. O sentimento democrático de hoje aplaude as eleições periódicas, aplaude a estabilidade institucional e a garantia das liberdades públicas, também enaltece onde há melhoria dos indicadores na agenda do país. Mas o sentimento democrático se insurreciona
em face das políticas públicas vacilantes, da morosidade, dos déficits na habitação, no saneamento básico, na universalização do ensino, nos serviços públicos essenciais, no acesso à justiça, na segurança pública e em tantos outros campos que nós ainda os temos como chagas em aberto. Como já se disse, iniciamos a caminhada, mas estamos atrasados e com pressa. Esse resgate da instância democrática como concretude e não apenas como retórica discursiva tem alguns imperativos categóricos a seguir. E por isso, há desafios que desbordam do campo político, alcançando novas feições das relações sociais. Estou com aqueles que proclamam a necessidade de uma inoculação da ética constitucional na sociedade brasileira. O ambiente de negócios, por exemplo, precisa ser profundamente limpo. No respeito ao direito dos vulneráveis, cumpre incluir as questões de gênero, com ações afirmativas que existentes não se limitem a cotas e alcancem mudanças proativas desde a creche até a pós-graduação, passando por um mercado de trabalho com igualdade de oportunidades. No planejamento familiar, a presença do Estado deve se nortear pelos ditames de uma sociedade democrática, com respeito à diversidade e com proteção daqueles que são justos destinatários de guarida. Dois males ainda falseiam a nossa cena contemporânea. De um lado, o paternalismo estatal, que é a face branda do patrimonialismo, que confunde espaços públicos e privados na vida política da nação. E de outro, o autoritarismo, que concentra poderes para distribuir favores. Espraiar o vírus da esperança corresponde a dizimar esses males, e especialmente a patologia da desconfiança, que não raro todos temos nas instituições, e nos habilitarmos a colaborar para extirpar desta terra tais infortúnios. A educação é a ponte que pode superar a margem do atraso. Estamos defasados. Cumpre avançar na capacitação profissional de todos os jovens, no estímulo à formação de líderes da inovação, na universalização da qualidade de ensino fundamental. Impende tenhamos universidades públicas de qualidade e não apenas espaços geridos à beira da quebra, como também devemos valorizar o mérito docente, a pesquisa, a extensão, projetos e parcerias com recursos legítimos de fomento e investimento. As reformas de que o Brasil precisa também alcançam o mundo jurídico. A cultura das soluções consensuais de controvérsias é um desses caminhos. A conciliação, a mediação e a arbitragem são instrumentos importantes. O advogado deve converter-se em primeira autoridade da causa, apenas mediatamente judicializando as dissonâncias entre as partes. Cumpre fazer também o que nos toca. É nuclear aqui e alhures a presença do Judiciário e do Ministério Público. A ambos cumpre, antes da omissão no controle de políticas públicas de segurança, a defesa das instituições democráticas, a defesa civilizatória como condição de possibilidade da justiça, da liberdade e do progresso social. No plano das reformas, do judiciário se espera estejam os magistrados preparados para a mutação de uma sociedade de hiperconsumo, da comunicação instantânea, e que, antes de tudo, não temam o embate, a busca da verdade, a divergência salutar entre tese e antítese. Permito-me dizer, não se chama de juiz aquele que se atemoriza ao ser desafiado por teses e ideias. E por simetria, também não é digno de chamar-se de advogado aquele que não milita por ideais que transcendam o seu interesse imediato. Dignos são juízes e advogados, que como profissionais obtêm a confiança de seus destinatários, o respeito tanto de seus dissonantes quanto de seus pares, e bem assim o agasalho confortante da justiça no caso concreto. Mais e melhores condições de prestação jurisdicional reclama a sociedade brasileira. Mais e melhores recursos técnicos, humanos e materiais reclamam advogados e magistrados. No campo jurídico, estamos ainda com uma deficiência maior,
inexiste uma veraz construção jurisprudencial suscetível mesmo de ter essa denominação entre nós e que forneça a verdadeira segurança jurídica. No Brasil dos dias atuais, o que se percebe é uma dupla falta. De um lado, indigência hermenêutica, que devia trazer estabilidade e previsibilidade próprias do fidedigno sentido de jurisprudência. Insuficiência que também há na doutrina. Não existe significativo conjunto, constante e reiterado de comentários profundos, críticos e efetivos das decisões judiciais. Carece o Brasil de uma assentada cultura hermenêutica. Almeja-se segurança jurídica. Pois bem, não se trata, em nosso modo de ver, da segurança jurídica formal, exegética, derivada da mera subsunção, mas sim de uma imprescindível atividade hermenêutica que busca a segurança jurídica substancial, por meio de uma racionalidade tópica e sistemática. Temos, pois, aí problemas a superar. Ademais, é assaz grave o quadro derivado da ordinarização das Cortes Superiores no Brasil, transformando as instâncias iniciais em ritos de passagem, para que o processo entre na fila à espera do julgamento. O Superior Tribunal de Justiça, em cujo pórtico se lê a briosa vocação para ser o Tribunal da Cidadania, converteu-se em depositário final de pretensões, ainda quando mal nascidas, com excesso de feitos, recursos e procedimentos. Além disso, nos tribunais, de um modo geral, cerca de 400 mil processos aguardam decisões do Supremo Tribunal Federal. E no Supremo, mais de 65 mil processos lá tramitam e menos de 5% estão apontados em condições de apreciação. E divulgou-se recentemente, 2 dias faz, que 2.600 feitos aguardam distribuição no Supremo Tribunal Federal. De uma parte, os temas cruciais requerem mesmo a apreciação das Cortes Superiores, especialmente do Supremo. Das drogas às biografias, das prisões temporárias aos planos econômicos, dos precatórios às campanhas eleitorais, o STF, nessas matérias, pode tornar-se mesmo o protagonista guardião da Constituição. Porém, em determinadas matérias, funções que desbordam da missão constitucional e alcançam a esfera de outros poderes, não são próprias daquele tribunal para delas se ocupar na cena pública. Em nosso ver, não vai bem essa hipertrofia de uma corte que deve ser o Tribunal Constitucional do país. Escreveu a propósito o ministro Celso de Mello. Disse ele: incumbe ao Supremo Tribunal Federal o grave compromisso de neutralizar qualquer ensaio de opressão estatal, nulificar os excessos de poder e os comportamentos desviantes de seus agentes e autoridades. Para tanto, dizemos agora nós, impede não ordinarizar a Corte Superior, não ordinarizar o STJ e nem vilipendiar com engessamentos o juiz de primeiro grau, o qual, ao lado da função imprescindível da advocacia, sente a vida e os fatos próximos às partes e às circunstâncias. Atente-se ainda neste campo ao que a professora Nancy Fraser tem designado de injustiça política, especialmente diante da falência das representações. Disse ela: nas situações diante das quais os limites políticos ou as regras de decisão funcionam mal, negando a determinadas pessoas a possibilidade de participação e de interação social, inclusive no próprio terreno político, nasce daí o fenômeno alcunhado de justiça normal. Essa nova gramática da reivindicação política que vemos no Brasil dos dias atuais é também um desafio para o sentido ampliado de justiça. Justo, parece-nos, será o sistema no qual os anseios legítimos se reconhecem, e a esse desiderato impende mirar. Urge, no entanto, ir mais à frente. Cumpre reconstruir o sistema punitivo. Eficiência e direitos humanos precisam seguir nas mesmas sendas. Não se pode conviver com menos de 8% dos homicídios elucidados no Brasil, com mais de 50 mil mortes por ano e com um sistema penitenciário degradante. Não se pode, pois, olvidar, nessa ordem de ideias,
da relação entre direito penal e segurança pública, a fim de rechaçar o denominado direito penal do inimigo. Impende rejeitar esses adiantamentos de punibilidade, penas desproporcionais e rechaçar qualquer tendência de relativizar ou suprimir garantias processuais. Está atravessado por evidente crise o sistema punitivo existente no Brasil. A pena não previne e o seu cumprimento não ressocializa o apenado. Não se pode fechar os olhos ao sentimento da sociedade que espelha uma sensação de impunidade. Tal percepção, porém, não resiste à agudeza dos fatos que indicam para mais de 500 mil encarcerados no Brasil de hoje. Sistema penitenciário degradado compõe truculência e impunidade. Mais ainda, policiais mal equipados, mal remunerados, mal treinados, na vida repleta de risco, abrem as portas ao delito, que convida a violência a embarcar pela porta da frente e a corrupção esgueirar-se pela entrada dos fundos. Direitos humanos respeitados não se coadunam com prisões ignóbeis, cadeias de seres humanos reduzidos a objeto, e nem de longe se comprazem com missões persecutórias que invertem a presunção de inocência. E ainda mais, não se constrói o futuro esquecendo o passado. Em tal patamar nos alçaremos, à luz do direito à memória e à verdade. É fruto de homenagem a Fábio Conde Comparato, a lição segundo a qual o conhecimento de sua história pertence ao povo, ao patrimônio comum de cada povo, e a memória coletiva, socialmente construída, deve ser garantida e protegida por esta mesma sociedade. A memória é um bem comum, um dever jurídico, moral e político. Tal memorialização, dizemos nós, como processo de reflexão e aprendizado, e não de caminhos persecutórios, é imprescindível, inclusive, para ressaltar todos que disseram não ao cerceamento das liberdades públicas. É que o porvir, ao olhar para o passado, reclama o zio. Por isso, a reforma também deve criar efetivos mecanismos para um governo aberto e uma administração pública que não seja engessada. Tais sendas apontam para um autogoverno, para uma gestão pública transparente e pelo orçamento público que deve deixar de ser tema de ajustes de última hora, de acordos sem participação da sociedade. Lei orçamentária no Brasil não pode ser peça de ficção. Pluralismo político, oportunidades e desenvolvimento, liberdade de consciência, de crença, de livre expressão e de associação são princípios e direitos aos quais se associam a moralidade administrativa, a interdependência dos poderes, com redução de custos, fim de privilégios e da prepotência, sendo essencial correção e simplificação do sistema de imposição tributária e de arrecadação, bem como aperfeiçoar procedimentos com gastos públicos, estimular o empoderamento das iniciativas e da produção criadora, suprimir as deficiências de infraestrutura e elevar níveis de conhecimento e de cultura, premiando o mérito e o bem comum. Para tanto, o Brasil ainda está longe de ser uma federação. Está longe de descentralizar em favor das competências estaduais e municipais, o que parece ser um imperativo das jurisdições distribuídas e não da centralização das atribuições. No federalismo genuíno, no plano das reformas, impende repensar nas casas legislativas o papel do Senado Federal, a fim de claramente representar os Estados-membros. E isso tudo revela um paradoxo. A autonomia enfraquecida dessas unidades convive paradoxalmente com o inchaço da federação. E para a administração pública também alguns desafios, eis que vem tarde a plena profissionalização. Em nosso ver, não é crível, nem aceitável que haja necessidade de mais de 20 mil cargos em comissão no governo federal. E é um imperativo para todos os agentes públicos, integridade pessoal, correção de proceder e padrão ético adequado à gestão pública. Mais do que perguntar de quem é a culpa, talvez devamos dizer: todos somos responsáveis pelo futuro do Estado e do país como nação.
Essa inspiração de responsabilidade, independentemente de culpa ou de qualquer outro fator de imputação subjetiva, deriva da necessidade de se garantir às gerações futuras o direito de sonhar por uma sociedade menos assimétrica. O binômio conhecido, direitos e deveres, cumpre ser substituído por liberdade e responsabilidade. A Constituição de 88 abriu caminhos, cumpre ainda pavimentá-los, e ao fazê-lo corajosamente, sob a orientação constitucional, no campo disso que se denomina de ética da responsabilidade individual e coletiva. Rumo para as conclusões. E aqui serei breve. Começar por aonde? Talvez perguntaria meu neto se já falasse. Impende converter o sonho em vida. Duas premissas são possíveis serem aqui elencadas. De um lado, enterrar o sebastianismo dos profetas de ocasião, das soluções milagrosas à custa da ilusão popular. De outra parte, elevar a informação como elemento integrante do conceito de democracia, ampliando a participação do povo em todos os momentos e em todas as atividades, inclusive legislativa, executiva e judiciária do país. Tais premissas estão alimentadas por um combustível indispensável, a liberdade de expressar ideias, ideais e projetos, pelo debate público amplo e aberto, pela educação política para viver em sociedade, a coexistencialidade, a responsabilidade ética pela alteridade, pelo respeito ao outro, pela comunhão de propósitos e a solidariedade, são requisitos que se somam à previsibilidade e à justiça real e efetiva para a maioria da população brasileira ainda desprovida do mais elementar dos direitos, o direito a ter direitos. É tempo de o Brasil extirpar o colonialismo cultural, o patrimonialismo estatal e as sinecuras que são providas pelo ócio e pela corrupção. É tempo de fazer o Brasil existir sem carregar o peso de uma sombra que lhe parece maior. A sombra do Brasil não pode nos ofuscar, não pode ofuscar o Brasil autêntico, que não pode se fazer miúdo, insensível à semeadura da boa semente, como fermento para germinar rebentos transformadores. A transformação aqui significa a renovação de mentes e corações, sem receios nem temores, pois como se recolhe da parábola, se o grão caído na terra não morrer, ele ficará só. Se morrer, dará frutos. Impende consolidar-se o povo brasileiro como titular de seu tempo e de seu espaço. Confio, sincero e honestamente, que o faremos. Há aqui povos, raças, culturas, gostos, modos de ser e de estar nesse continente feito país que é distante do racionalismo da Europa Ocidental, como apontou Milton Santos, tudo isso indica para uma possibilidade de mudanças, inclusive de uma nova metanarrativa, a partir da história concreta da universalidade empírica, um novo sentido para a democracia como cultura existencial mais humana, com o domínio tecnológico adaptável e a serviço das pessoas. Isso pode traduzir uma mutação filosófica de que o Brasil precisa, especialmente porque, ao contrário de asseverado por alguns, inexiste no Brasil o fim da história. A rigor, ela ainda apenas começa. E para tanto sou oportuno propor, eminentes diretores da OAB do Paraná e do Brasil, sou oportuno propor um pacto socioeconômico suprapartidário, em prol da sociedade, com projetos e programas em nível de política de Estado e não apenas de ação transitória de governo. Propõe-se um pacto pela liberdade substancial, assentado na dimensão tridimensional da justiça, como desenvolvimento social, como progresso econômico e como espaço ético de relações sociais vincadas pelo respeito à diversidade, à liberdade e aos direitos fundamentais.
um pacto que esteja na política maiúscula da vida republicana e que, sem eliminar dissensos nem conflitos, seja tomado por um tripé: liberdade, inclusão e oportunidade de escolhas. Nesse pacto, em 5 áreas, reformas propedêuticas são impostergáveis: educação, saúde, infraestrutura, segurança pública e sistema tributário. Metas, programas e projetos com prazo de execução fixado e a serem cumpridos são indispensáveis. Não basta, porém, reformas no Estado. É preciso ir além. Cumpre mais ser, na feliz expressão de Manuel Monnier. E é tempo, então, mesmo de concluir. Democracia, ética e responsabilidade são elementos do tripé que propomos. Para findar, lhes deixo, por isso, minha profissão de fé, nesse tripé da democracia, ética e responsabilidade, num singelo credo. Creio no Brasil democrático em todos os sentidos e fundado na ética da responsabilidade. Creio na liberdade substancial como criadora da vida digna sob o céu e sobre a terra. Creio na igualdade, filha da liberdade, concebida sob o poder da cidadania, que nasceu do povo, que já padeceu, foi crucificada, mas não se fez sepultada, e do fundo do poço nasceu, ergueu-se uma vez mais, e por isso creio no futuro que desafia o presente e o próprio julgamento indispensável das omissões atuais. Creio na prevalência do bem, na comunhão dos propósitos, na vida que se renova com a esperança que transforma o sonho em vida. Se soubermos semear, as gerações futuras saberão colher. Mas o amanhã está batendo a porta e vem com a pressa dos famintos de justiça e a urgência dos sedentos de esperança e de paz. O futuro, meus amigos, ali já está e atento nos vigia como julgador e testemunha. Muito obrigado.